Ouvinte Estrelinha, tá sabendo que agora nosso canal do YouTube tá com conteúdos em vídeo? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder as previsões mensais do seu signo e nem os nossos episódios. Aproveita e curte, compartilha e comenta pra fazer nosso canal chegar em mais pessoas. Se puder, apoie nosso podcast pelo PicPay, que é astrobrasilis@gmail.com ou acessando livepix.gg/astrobrasilis. E aí, estrelinhas de ouro da nossa podosfera, como vocês passaram mais essa semana? Tô aí, firme e forte. Não sei se tão forte, mas firme. Não sei se tão firme também. Eu tô indignado! Bicha, puta que pariu! Ai, o Brasil tá lascado! Sejam muito bem-vindos ao Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast pra quem tava torcendo pra Dona Fátima de Tubarão ser inocente. Se você acredita em jogo de conchas, energias etéreas, horas repetidas e que Kim Kataguiri merecia ser prefeito de São Paulo, olha, esse é seu podcast, viu? Para mí es un privilegio total de presentar a la estrella de este programa. Eu sou Chu, a sou futriqueira político-astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das Estrelas. Ouvinte Estrelinha, pelo visto nossa única alegria tem sido os atletas brasileiros, né? Porque olha, de resto, haja saco pra aturar o roteirista desse país zoneando tudo. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Teve escândalo envolvendo Rui Costa da Casa Civil, teve ministro Dino botando ordem no puteiro das emendas parlamentares, teve Gleisi Hoffmann e Lula passando pano pro Maduro nas eleições da Venezuela. E ó, hoje nós vamos pro modo curto e grosso, tá, ouvinte Estrelinha? Tem muita coisa acontecendo por aqui, algumas boas surpresas pra vocês em breve, então bora já pras energias gerais da semana, que esse episódio é curtinho hoje mesmo, tá? Vamos tirar nosso animal de poder. Espírito da baleia, acredite no grande mistério. Essa carta carrega uma profunda mensagem sobre a importância de acreditar na sabedoria profunda que vem de dentro. Cláudia, senta lá. A baleia é o símbolo de conexão com o inconsciente, intuição e os mistérios profundos da vida. Semana interessante de olhares atentos aí a detalhes que estão escapando aos olhos de Dom Lula III e seu entorno, com políticas de investimento em pesquisas e ciências. Isso inclui promoção de estudos e coleta de dados que revelam verdades ocultas e complexas sobre o impacto das políticas e práticas a longo prazo. Ainda dentro do contexto de conhecimento profundo, a baleia pede políticas de educação e conscientização, especialmente dentro de questões ambientais. Assuntos como economia de água, reciclagem e energia devem ser abordados aí essa semana. Recadinho intuído para a ministra Marina Silva. Ministra, a senhora precisa fazer algo em termos de adoção de políticas públicas integradas e holísticas para o meio ambiente. E ó, eu digo mais, é preciso, além das parcerias internacionais, pensar essa semana em como fomentar a participação comunitária nessas questões ambientais. Vai ser importante também buscar uma resolução urgente diante do impasse com o IBAMA e CMBio. Vamos tirar nossa mestra ascensionada. Lemuel, eu sou a harmonia do reino elemental. Olha só, o estrelinha, esse mestre ascensionado simboliza a busca pela verdade, justiça e equidade. Mentira! Semana decisiva aí para várias áreas do judiciário brasileiro. Vai ser importante que órgãos como CGU e TCU implementem e promovam políticas que garantam mais transparência nas ações governamentais e na administração pública. Esse é um excelente momento para monitorar e auditar a atuação das instituições. Mas ó, o recadinho mesmo é direcionado para os ministros do STF, que precisam dar fim a alguns inquéritos. E ó, não é de hoje que a espiritualidade vem passando esse alerta, ouvinte Estrelinha. Para de ser doida! O STF tá perdendo o timing, pode dar ruim aí em algumas conclusões de inquéritos. Assim, né? Quem avisa amigo é, nós estamos avisando. Vamos ver qual é a nossa rana. Ragalá, as runas de transformações profundas e mudanças inevitáveis. Semana pesada aí de recomeço para algumas áreas do governo federal, principalmente quando a gente fala de PEC e investimentos no sul do país depois das enchentes. É também uma ótima semana para anúncios ligados à gestão de crise no Rio Grande do Sul, tanto na parte ambiental e de infraestrutura como de reconstrução total do estado. O recado intuído vai para Antônio Valdez Góes da Silva,
Silva, ministro do Desenvolvimento Regional. Essa pasta precisa ter atenção especial para implementar planos abrangentes de prevenção e enfrentamento a desastres naturais. E isso inclui a elaboração de estratégias para reduzir impactos de eventos adversos e melhorar a capacidade de resposta e recuperação das comunidades afetadas. Pois é, o recado não é pro Pimenta, né? Mas aqui a gente tá falando num momento bem propício para começar a divulgar mais o que vem sendo feito ali no sul do país. Pô, energias lidas! Vamos aos nossos 2 assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, céu de agosto. Bora dar uma olhada no que os astros têm pro nosso país de expiação no mês do cachorro louco? Será que a gente pode esperar desse mês com Sol em Leão? Vamos descobrir já já. Astro Venezuela! Ouvinte estrelinha não tem freio e já vem me cobrar sobre o que tá rolando na Venezuela. Então a gente vai ver com os nossos oráculos se eles nos dão alguma pista, né? A eleição do Maduro foi fraude? Lula vai passar pano? Será que mais alguém vem interferir aí nessa briga? Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Episódio 80 chegou e vamos direto entender que porra que vai acontecer no mês de agosto pra esse Brasil de meu Deus. Eu já começo avisando nossos ouvintes estrelinhas. Agosto será um mês de grande destaque para as mulheres deste país. Brasil! Elas serão grandes decisoras de políticas internas, especialmente em casos de violência doméstica, saúde e direitos humanos. Aliás, tem algum tipo de campanha ou algo nesse sentido em nível nacional chegando aí no mês de agosto. Agora não se iluda, porque o Brasil deve enfrentar aí um mês de desafios e transformações bem significativas, refletindo aí uma série de configurações astrológicas complexas desse mês. Deus que me perdoe. Começamos com mais um, sim, ouvinte estrelinha, mais um Mercúrio retrógrado, dessa vez em Virgem. É você, Satanás. Vai acontecer então de 5 a 28 de agosto. Isso significa que o governo federal não só terá dificuldades de comunicação, mas também de organização por causa do trânsito no signo de Virgem. Eita porra. Órgãos governamentais, ministérios e outras áreas poderão ter problemas técnicos, mal entendidos e atrasos, especialmente em áreas relacionadas à administração pública e ao cotidiano da população. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Esse trânsito pede uma reavaliação de projetos e processos internos e um cuidado redobrado com a clareza das informações e a eficiência das operações do governo. Vontade de chorar e morrer. No campo social e político, a conjunção de Marte e Júpiter em Gêmeos, juntamente com a quadratura entre Saturno e Júpiter, intensifica aí uma série de debates públicos e cria um clima de polarização ainda maior nesse período. Pois é, que merda, né? Que merda, hein? O país enfrentará muito tensionamento político, especialmente porque teremos aqui algumas finalizações de processos na justiça. E ó, eu ouso dizer que são os casos em que o é investigado. Será que agosto é o mês da prisão dele? É um processo de mentira atrás de mentira, processo de mentira atrás de mentira. Esse período de agosto também será marcado por tensões e uma busca por justiça e equidade, especialmente em questões relacionadas à liberdade de expressão e direitos sociais. Mas olha só, o alinhamento de Vênus em Virgem, que rola de 6 a 29 de agosto, oferece aí um certo alívio, digamos, né? É verdade, quer dizer, às vezes não. E vai ajudar com a resolução pacífica de alguns conflitos e incentivar diálogos construtivos. Duvido também com essa oposição. Mas temos aí um período muito favorável para algumas reconciliações políticas, mesmo com Mercúrio retrógrado, olha só. Todo mundo fudido dessa merda. Pra tristeza de Haddad e Tebet, o Brasil deve enfrentar um mês de agosto com muita instabilidade econômica. Toda hora essa discussão, cara. A quadratura entre Saturno e Júpiter sugere possíveis desafios financeiros, incluindo dificuldades para empresas e flutuações no mercado. Se eu soubesse que a vida era assim, eu tinha começado a economizar desde que eu era criança. Esse trânsito pode levar a algum tipo de retração econômica, com empresas enfrentando problemas no campo da sustentabilidade. Pois é. Tô chapado até agora com essa porcaria. A presença de Júpiter em Touro também consegue dar uma suavizada nessa crise, ajudando aí um crescimento moderadinho, especialmente nos setores ligados a recursos naturais e agricultura. Haddad deve manter o foco em estratégias econômicas prudentes e ó, Dona Anísia Trindade vai precisar dar atenção especial para a saúde mental da população, dado o potencial aumento da ansiedade e do estresse coletivo nesse mês. Então vamos todo mundo mantrar, respirar azul e soltar rosa, né? Você sabe o que acontece quando esse chakra não está funcionando? Você fica pobre! O contexto ambiental também exige atenção, especialmente com Saturno em Peixes, que pode destacar questões relacionadas à gestão dos recursos hídricos e a preservação
destruição dos ecossistemas. Sim, ouvinte estrelinha, a gente pode ter falta de água em algumas regiões do país. Que tristeza. Por isso é importante a conscientização sobre sustentabilidade e movimentos sociais aí que podem pressionar por políticas mais rígidas de proteção ambiental. Veja que a gente vem falando disso há alguns meses já. Esse período vai ser propício para revisar e fortalecer políticas ambientais. Por isso, atenção, dona ministra Marina Silva. A senhora vem sendo chamada aí desde as energias semanais. Pois é, ouvinte estrelinha, pode se segurar por aí. E vem a dica da Chu pra vocês que são místicos e acreditam em lei da atração e manifestações energéticas. Será que a solução não é a gente abraçar o capeta? A gente no mês de agosto tem 3 portais triplos de 888 em agosto. E lembre-se, 8 é a carta da justiça e a gente já falou que este ano é um ano 8. Por isso, você pode usar uma dessas datas aí pra acender uma vela ou fazer um ritual de manifestação. Tanto pra você mesmo, você mesma, quanto pro país. Os dias desses portais são 8 de agosto, 17 de agosto e 26 de agosto. Vamos ver se de repente com vibração coletiva a situação melhora, né? Eleições na Venezuela. Olha, ouvinte estrelinha, vocês andam muito mal acostumados, viu? O senhor tá muito mal acostumado nessa casa. A gente faz 2 vezes um Astro Americas e vocês já querem um Astro Venezuela. Então, bora lá pra vinheta, né? Porque eu faço tudo o que vocês querem. Astro Venezuela, UM país caindo de Maduro. No último domingo de julho, Nicolás Maduro foi supostamente reeleito presidente da Venezuela com 51,2% dos votos, superando seu principal adversário, Edmundo González Urrutia, que obteve 44,2%. Tá passado? Com essa vitória, Maduro garantiu mais 6 anos de poder, tornando-se o presidente mais longevo da história do país. E, claro, consolidando o chavismo como a principal força político-ideológica da Venezuela. Maduro agora enfrenta o desafio de negociar o fim do bloqueio econômico dos Estados Unidos e recuperar a confiança da população. O que? Vamos combinar? O 20 estrelinha não tá muito fácil, não. Satanás ajuda esses demônios, né? Essa eleição foi marcada por uma forte participação da oposição, com 9 candidatos disputando contra Maduro. A oposição, que ficou meio desorganizada depois da inabilitação de Maria Corina Machado, acabou apoiando González Urrutia, um ex-embaixador com pouco destaque político. A corrida eleitoral, que começou oficialmente em outubro do ano passado, foi mediada por um acordo entre governo e oposição lá em Barbados, permitindo algumas concessões ao mercado venezuelano depois disso. Maduro enfrentou uma série de crises durante o seu governo, incluindo uma guerra econômica com inflação descontrolada e escassez de produtos, ainda muito exacerbada pelas sanções dos Estados Unidos e manifestações violentas da população. Medidas como a lei do preço justo e os comitês locais de abastecimento e produção foram implementadas para controlar preços e distribuir alimentos. A pandemia de Covid-19 piorou tudo, forçando o governo a aumentar os gastos públicos em saúde e políticas sanitárias. Com a reeleição, Maduro vai ter que decidir aí entre um governo pragmático ou retornar aos ideais chavistas mais rígidos. Mas eu vou dizer uma coisa pro nosso ouvinte estrelinha. Apesar da vitória do Maduro, tanto a oposição quanto alguns países vêm contestando esse resultado. E agora o que tá rolando é um mistério em torno das benditas atas eleitorais, que deveriam provar a reeleição do Maduro, mas que até agora não foram divulgadas pelo governo Maduro. O assessor especial da presidência brasileira, o Celso Amorim, expressou decepção com a demora da divulgação das atas eleitorais. E, por outro lado, ele passou um pano dizendo que tem falta de provas da oposição para contestar a vitória de Maduro. Não acredito! Com isso, a estratégia do nosso país foi emitir uma nota junto com o México e a Colômbia, pedindo transparência no processo eleitoral, mais ou menos o que o Centro Carter fez também. Só que no caso do Centro Carter foram apontados problemas como dificuldades no registro de eleitores e uso da máquina pública. A Venezuela convocou uma audiência com os candidatos para apurar os resultados, visando, em tese, garantir a transparência e a paz em meio às alegações de fraude. A oposição em alguns países contestam realmente o resultado sob alegações justamente disso: fraude, pedido de auditoria mais imparcial, independente. A Europa soltou uma nota exigindo a publicação integral das tais atas eleitorais. A mídia venezuelana, inclusive, enfrenta repressão crescente, com bloqueios de sites independentes e limitações na cobertura dos protestos. Só para o ouvinte estrelinha ter uma ideia, o Waka Notícias, um programa de rádio independente, foi encerrado após pressão para se alinhar à narrativa oficial da vitória de Maduro. No cenário internacional, a resposta é bem variada. Alguns aí reconhecem a vitória
vitória do Maduro, outros estão mantendo uma abordagem diplomática mais cautelosa. O presidente do CNE, Alves Amoroso, divulgou um boletim atualizado com 97% das atas de votação apuradas e ratificou a vitória do Maduro quase uma semana depois da eleição finalizada. Mas nada de tornar isso público. Quem tornou público, na verdade, foi a oposição. E aí o que a Associated Press fez? Fez a própria apuração das atas que foram divulgadas aí pelo outro lado. Ouvinte estrelinha, a oposição venezuelana que tornou públicos esses documentos. Você é o bichão mesmo, hein? E de acordo com essa apuração da Associated Press, que representava os resultados de 79% das urnas de votação do país, o González teria recebido quase 500 mil de votos a mais do que o governo atual. Pois é, a trama se complica. O Maduro chegou a pedir uma conversa com o Lula III e até o momento foi sem sucesso. Mas o Lula acabou entrando na onda da Gleisi Hoffmann, do PT e passou aquele pano pro processo eleitoral venezuelano. Na conversa com o Maduro foi dito o seguinte: o Celso perguntou para ele, as coisas só vão ficar definidas quando apresentar a ata. Ele falou, eu vou apresentar a ata. Então não disse quando, mas disse que vai apresentar. Na conversa com a oposição, a mesma coisa, disse que tem 70% das atas. Então nós tivemos um processo eleitoral que teoricamente foi pacífico. Não houve violência, não houve nada disso. Tem um resultado apertado. Então, sempre que tem um resultado apertado, as pessoas têm dúvida. É normal que tenha uma briga. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso e vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. O que precisa é que as pessoas que não concordam tenham o direito de se expressar, tenham o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Eu, na hora que tiver apresentado as atas e for consagrada que a ata é verdadeira, sabe, todos nós temos a obrigação de reconhecer o resultado eleitoral da Venezuela. O presidente Maduro ele sabe perfeitamente bem que quanto mais transparência houver, mais chance ele terá de ter tranquilidade para governar. A posição do Brasil tá super confusa, porque eles não refutam a vitória do Maduro, mas também não tem certeza de que o Maduro ganhou. Pois é. Fato é que a primeira pergunta que a gente vai fazer nesse Astro Venezuela é aquela que não quer calar, né? E pra isso a gente vai usar o oráculo mais fofoqueiro que nós temos aqui, que é o Lenormand, baralho cigano. Então vamos lá, afinal, essa eleição foi realmente fraudada? Vamos embaralhar as cartas. Temos a carta do caixão, a carta da criança e a raposa. Ouvinte estrelinha. A combinação dessas cartas já tá me falando que questionamentos legítimos sobre a lisura do processo eleitoral venezuelano estão acontecendo. Quer vocês gostem, sejam contra, em favor ou não. O caixão representa finalizações, transformações e mudanças drásticas. Essa carta tá me dizendo aqui, de cara, que um ciclo de estabilidade se encerrou na Venezuela. E como estamos perguntando sobre legitimidade do processo eleitoral, ela já deixa claro que não teve transparência não, foi enterrado de vez essa situação de transparência naquele país. Já a carta da criança não só simboliza novos ciclos, como imaturidade e investigação dos porquês, é aquela coisa da curiosidade infantil. Estamos falando aqui da população mais jovem da Venezuela, que anda meio de saco cheio do Maduro, mas também isso tudo aqui pode representar, no contexto das eleições, a presença de observadores ou críticos atentos que estão levantando dúvidas. Será mesmo? Por fim, a gente tem a carta da raposa, geralmente associada a astúcia, engano, falsidade e autopreservação. Essa carta indica pra gente uma situação em que países e críticos internos da Venezuela devem ser cuidadosos e estratégicos para investigar tudo, porque possivelmente existe sim algum tipo de trapaça, hein? Mentirosa! Mas assim, uma estrelinha, esse jogo, ele não chega a confirmar explicitamente uma fraude, mas indica a possibilidade de manipulações ou comportamentos que levantam suspeitas. E depois da passada de pano do Lula III, ainda no meio de tanta suspeita, a nossa próxima pergunta é sobre a possibilidade do Brasil voltar atrás nessa posição de cima do muro, né? Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. Vamos ver aí, vamos embaralhar as cartas, porque o Lula não quis falar com o Maduro, né? Opa!
Temos as cartas da cigana, o sol e o caixão aqui de novo. Olha, estrelinha, parece que o governo brasileiro já meio que se arrependeu de soltar a posição inicial e endossar a Glaze e o Lula, tá? Você se fudeu. A carta da cigana simboliza uma figura feminina ou a intuição. Na correspondência tarológica, a gente tem um as de espadas, que representa a clareza, verdade e novas ideias. Essa combinação aqui, então, da referência tarológica com a carta da cigana, sugere a revelação de verdades ou o surgimento de uma nova percepção, indicando decisões ou atitudes baseadas em clareza e verdade. E isso tudo está sendo considerado neste velho momento. O sol representa sucesso, reconhecimento e clareza também. Isso pode representar uma nova fase de relações diplomáticas do Brasil no cenário internacional, enquanto a gente está falando de Venezuela. O caixão, inclusive, fecha esse jogo, sugerindo uma mudança de opinião sobre o processo eleitoral de lá, indicando o fim de uma postura de concordância com Maduro. Olha só. Amiga, não tem como te defender. As cartas sugerem que o Brasil pode sim mudar de posicionamento em relação à vitória de Nicolás Maduro. O país pode estar em busca aí de uma nova clareza e aproveitando oportunidades para redefinir suas relações internacionais de uma forma mais positiva. Isso implica que o país está em fase de reavaliação da sua postura diplomática neste momento. Pois é, ouvinte estrelinha. A gente está no olho de um furacão perigoso nessa história toda. E fato é que o Brasil precisa ser mais cauteloso. E eu nem preciso lembrar vocês que a direita ou a esquerda, com crase ambos, qualquer governo extremista com prisões, censura aleatória, representa um perigo muito grande nos dias atuais, né? E isso a gente precisa reconhecer. Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Curto e grosso, mas vocês não ficaram sem. Obrigada, ouvinte estrelinha, ficar comigo sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de fudriqueiros astrais. Aliás, a gente vai adorar se vocês colaborarem com o nosso trabalho. Manda uma energia de troca, dinheiro, bufufa, larjan, la plata, acessando livepix.gg/astrobrasilis, ou você pode doar direto no PicPay para o e-mail astrobrasilis@gmail.com. Beijos para todos os nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas redes sociais. Não esquece de seguir a gente em todas elas. É @astrobrasilis e as previsões do mês de agosto para os 12 signos do zodíaco já estão lá no nosso canal do YouTube. Vai lá conferir. Esse podcast usou referências de Poder 360, Associated Press, Carta Capital, Folha de São Paulo e o Oráculo Lenormand. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterno nananana. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Aviso importante: todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.